Muito bem, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam. Eu disse um sábado de paz para todos. Feliz sábado para todos vocês, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele colocou no meu coração para esse Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat significa recebimento de Shabbat. Ok? Estou aqui com a blusa, essa blusa que está escrito Shabbat Shalom. Quem quiser adquirir, depois eu lhe indico a fonte para vocês adquirir, tá bom? Muitas pessoas me pedem, mas eu não posso divulgar aqui, principalmente, né, por ser Shabbat, ok? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, em hebraico, nós chamamos de Sefer Beit Melahim. Sefer quer dizer livro, Beit quer dizer segundo, Melahim quer dizer reis. O capítulo 2, que é o Perek, capítulo quer dizer Perek, e o Passuk 19 até o Passuk 22, ou seja, até o versículo 22, do versículo 19 até o versículo 22, eu quero compartilhar uma temática, na verdade são duas temáticas dentro de uma só. Água poluída espiritualmente, não beba, cuidado. E eu quero falar sobre vaso novo e sal da terra, pois nessa mensagem entra algumas palavras que eu quero compartilhar com vocês dentro do original judaico, no contexto judaico-hebraico, para vocês terem uma compreensão da mesma, ok? Então, vamos começar lendo aqui o versículo 19 do capítulo 2. Primeiramente, quero saber de onde você está falando, qual parte do Brasil, qual parte do mundo. Eu quero mandar um Shabbat Shalom para vocês aí e responder todos vocês mandando um coraçãozinho, tá bom? O capítulo 2 e o versículo 19 diz assim, a epígrafe do texto diz: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Vamos lá. Os homens da cidade disseram a Elisha Hanavi, ou seja, o profeta Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. E disse: Trazei-me um vaso novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial, ou seja, a fonte das águas, e deitou sal nele, na fonte, na água, e disse: Assim diz Adonai Hakadosh Baruch Hu, o bendito, o clemente, o santo, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí nem morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Olha só, ficaram, pois, saudáveis aquela água até o dia de hoje, segundo a palavra que Elisha Hanavi, o profeta Eliseu, tinha dito. Bom, vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui num papel de parede, uma fonte de Jericó, que é essa fonte aqui, geograficamente, inclusive virou um ponto turístico. Essa fonte, que você está vendo aí com uma água, saindo uma água bem limpa, né? E inclusive tem o nome do profeta Eliseu ali em hebraico, é Elisha. Essa fonte faz parte do milagre que o profeta Eliseu fez em Jericó, e está aqui no capítulo 2. Então esse papel de parede atrás de mim aí é originário da passagem que nós acabamos de ler, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo, nosso estudo, essa pequena reflexão. Prometo ser bastante breve, ok? Olha só, o capítulo 2 e o versículo 19, o Tanar, a Bíblia, traz-nos uma narrativa de um dos milagres de Eliseu. Eu não quero entrar aqui no mérito, pois ele fez muitos milagres após a ascensão de Eliyahu Hanavi, ou seja, o profeta Elias. Logo ele se tornou substituto de Elias e ele pegou a sua capa e agora a unção estava sobre Elisha Hanavi, o profeta Eliseu. Eu quero lhes trazer ou lhes revelar alguns arquétipos dentro dessa mensagem e citar
algumas palavras e trazer dentro do originais tais palavras como essas: palavra terra, vaso novo, sal, fonte e água. São palavras que, se nós fizermos uma análise, uma exegese da mesma, podemos extrair muitas revelações da palavra de Deus para aplicabilidade para a nossa vida. Primeiro, Eliseu, após a ascensão de Eliahu Hanavi, que é o profeta Elias, ele estava em Jericó. Sabemos que Jericó foi amaldiçoada por Josué. Então, daqui eu quero revelar para vocês um dos motivos que levou as águas ou a fonte de Jericó se tornar uma água poluída, ao ponto as pessoas beberem e irem a óbito, ou seja, até as mulheres grávidas que bebiam essa água, essas mulheres perdiam os seus filhos. O versículo 19 começa dizendo assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o Senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Os homens de Jericó, eles passaram para Eliseu o seguinte: olha, o lugar geograficamente que o Senhor está visualizando é um lugar bom, é um lugar bem situado. Porém, as águas são mais, olha só, as águas são mais, e a terra, a palavra terra em hebraico é eretz, é estéril. Primeiro, temos aqui duas palavras. Temos a palavra água e a palavra terra. Bom, a palavra água, segundo a Torá, a palavra água significa Torá, significa palavra, significa Torá, significa mandamentos. Trazendo para um quadro espiritual para os dias de hoje e aplicando para aquele dia, os nossos sábios, quando eu me refiro aos nossos sábios, eu me refiro aos estudantes de Torá, dizem que um dos motivos da nascente de Jericó se tornar amarga, venenosa e a terra estéril foi por falta de o povo de Jericó buscar a presença de Deus, ou seja, o povo de Jericó começou a se afastar da Torá, começou a se afastar dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Então esse é um dos motivos que a água se tornou amarga e a terra estéril, ou seja, eles se voltaram para ídolos, que no hebraico nós a chamamos de avodazará, que significa idolatria. Há quem diga que idolatria significa apenas uma pessoa se prostrar perante uma imagem. Idolatria não se limita a isso. Idolatria é tudo aquilo que te faz você se prostrar ou encurvar. Se um jogo de futebol, de videogame, um vício de bebida, de cigarro, você não consegue controlar ou eliminar esses vícios na sua vida, isso é idolatria. Se você não consegue abandonar um pecado que já virou um pecado de estimação para a sua vida, isso é avodazará, é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que te faz prostrar, ou seja, aquilo que faz você se inclinar para algo que é negativo perante a Deus. Então, um dos motivos das águas de Jericó se tornarem amargas, os nossos sábios dizem, é porque o povo abandonou a Torá, ou seja, abandonou as águas, os mananciais das águas vivas, torrentes de águas vivas, e começaram a beber água poluída. A palavra é a Torá. A Torá é os mandamentos de Deus. Então, quando nós deixamos os mandamentos, abandonamos os mandamentos, nós trocamos as águas da Torá e passamos a beber água poluída, que isso afeta a nossa vida espiritual. Então Eliseu, ele agora
para fazer um milagre, ele vai pedir algumas condições, que é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Primeira coisa, Eliseu ele percebeu que a água de fato era amarga e poluída. Ninguém consegue beber uma água poluída. Uma água saudável, uma composição de água saudável, ela é uma substância formada de atômos de hidrogênio e de atômo de oxigênio de H2O. É uma água saudável. Agora, uma água poluída, não tem como a pessoa beber. Logo, a pessoa vai a óbito ou essa pessoa ela fica doente. Então, a primeira coisa que Eliseu ele vai exigir ali dos homens de Jericó é que eles façam alguma coisa para que um milagre aconteça e as águas não se tornem mais amargas. Primeiro, que a palavra diz que a terra era estéril. A palavra terra aqui no hebraico é eretz, que tem o mesmo significado de ratzon, ou seja, desejo. Ou seja, já não havia mais desejo de buscar, de ler, de obedecer a Torá, os mandamentos de Deus. Esse é um dos arquétipos que eu poderia aqui levar minutos falando, mas eu apenas quero detalhar um desses arquétipos como água, terra. A água é a palavra. O profeta Isaías diz, ou o profeta Jeremias, se não me engano, que o povo deixou as fontes da salvação para beber água de outros poços. Logo entendemos que a água simboliza a Torá. Para frente eu vou explicar isso aí, tá bom? Olha só. O profeta Eliseu, ele exigiu primeiramente os homens de Jericó para que lhe trouxessem um vaso novo. Preste bem atenção. Eliseu lhe pediu o seguinte: olha, eu quero tornar essas águas saudáveis, mas eu preciso de um recipiente. Eu preciso de um vaso novo. Eliseu estava insinuando aos habitantes que eles deveriam fazer mudanças em seus estilos de vida, ou seja, vaso novo significa uma pessoa renovada pela palavra. A primeira coisa, vaso novo, traz-nos alusão, Jeremias, capítulo 18, sobre o vaso novo, traz-nos alusão também às palavras de Shaul, do rabino Shaul Rachalim, que é o rabino apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que Deus, ele colocou tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? É a palavra de Deus. Vaso novo, tesouro, palavra. Ou seja, o nosso recipiente, o nosso vaso, que é o nosso corpo, ele tem que ter um elemento que chama-se tesouro, que é a palavra de Deus. Agora, outra coisa que Eliseu vai exigir aos homens para que o milagre venha acontecer em Jericó é para que eles colocassem sal dentro do vaso. Olha só, peraí, colocar sal dentro do vaso para jogar na água. As águas são amargas, mas ele vai usar o amargo para tornar saudável aquilo que é amargo. Ou seja, Deus ele não vai mudar a situação, ele vai usar a situação para mudar a mesma, entendeu? O paradoxo de Deus. Ou seja, abrindo parênteses aqui, é o seguinte: Deus ele não vai mudar a situação que nós estamos passando, que talvez você esteja passando, alguma luta, mas ele vai usar essa situação para mudar você. Tá bom? Se você pegou, receba essa palavra aí, tá bom? Olha só, então Eliseu ele pede para colocar sal, que é uma substância que se não se estraga. Ou seja, ele estava insinuando a Torá. Por quê? O sal aqui, os nossos sábios dizem que significa ou é chamada de Torá. Ou seja, é um pacto de sal. Brit Milá quer dizer um pacto de sal. É só nós lermos lá em Levíticos, que é Vaikra, o sal era usado nos korbanot, para proteger e para conservar os korbanot. Antigamente também não existia geladeira, o sal era usado para preservar os alimentos. Então, olha só, para quem não sabia a etimologia do significado do sal, o sal simboliza
a palavra. O sal simboliza a Torá, simboliza os mandamentos. Por quê? Os mandamentos de Deus e suas leis são eternas e imutáveis. Por isso que, vamos ler aqui em Mateus, capítulo 5, o versículo 3, em Yeshua, que é Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal aqui, em Yeshua, Jesus, eu falo em Yeshua, é Jesus, ele estava se referindo à Torá. Vós, ou seja, nós somos o sal da terra. Temos dentro de nós os mandamentos de Deus. Porém, se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Na época de Jesus, na época do primeiro e do segundo templo, os sacerdotes, os levitas, recolhiam sal do Mar Morto para usar, né, nos korbanot, e eles colocavam o sal ali no interior do templo ensacado. Porém, quando o sal não tinha mais sabor, os levitas pegavam aquele saco de sal e jogavam para tapar os buracos do pátio do templo e das ruas de Jerusalém. Por isso que Jesus disse, se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então aqui, o sal, ele simboliza a Torá, ele simboliza a palavra de Deus. O que Yeshua está dizendo para nós? O que o profeta Eliseu está passando para esse povo de Jericó? Sejam sal. Não sejam sal sem sabor. Não sejam sal sem sal. Pois o sal simboliza aliança, sal simboliza Torá, sal simboliza obediência, sal simboliza a palavra de Deus. Você me entende essa palavra? Então o sal, ele simboliza a palavra, ele simboliza a Torá, ele simboliza a aliança, simboliza as mitzvot, os mandamentos do Eterno, porque o sal é o símbolo de um pacto, aliança, brit milá, ou seja, uma aliança de sal, uma aliança que é eterna. Eliseu estava aconselhando o povo de Jericó a retornar à verdade da Torá e abandonar os seus caminhos de abodazará e de idolatria. Bom, eu abro um parêntese nessa mensagem e pergunto para você, telespectador, talvez você que está afastado, ou você que está afastado da Torá, da palavra de Jesus, ou você que congrega numa igreja e na sua igreja não tem palavra. As águas que você bebe lá são poluídas. Águas que eu me refiro aqui é a palavra de Deus. Será que a fonte que você está bebendo lhe garante uma garantia para a sua salvação, para a sua Yeshua, Yeshua é a salvação? Será que essas águas que você está bebendo está lhe trazendo saúde? Está lhe trazendo uma condição de vida espiritual para a sua vida? Ou essas águas, ou o líder da sua igreja, da sua congregação, lhe dar água poluída para você beber? O que mais tem hoje no Brasil, não só no Brasil e no mundo, são fontes poluídas, igrejas que não pregam a palavra. Igrejas cujas fontes estão como as fontes de Jericó, poluídas, águas poluídas, causando morte, esterilidade. Mas o Eterno, o Clemente, o Poderoso, está dizendo para você, o Senhor quer tirar você dessa condição. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele falou que em uma fonte não se pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Para fechar esse vídeo, falei que seria bem breve, eu quero trazer aqui a cereja do bolo.
Quem sabe que eu estudo minuciosamente a palavra de Deus. E eu tenho um compromisso em trazer a palavra. E um dos motivos que as águas se tornaram amargas em Jericó foi o que eu falei no começo: idolatria. Virar as costas para Deus. Então, quando uma igreja, um povo, é voltado para a idolatria, as águas ficam amargas. Os nossos sábios, para me fechar esse vídeo aqui agora, os nossos sábios dizem que pós o milagre, Eliseu, ele subiu dali para Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade zombando dele, dizendo-lhe: sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca. E Eliseu, virando-se para trás, viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Olha só. Os nossos sábios dizem que esses rapazes, que na verdade não eram jovens, eram rapazes. Os nossos comentaristas nos ensinam que eles foram chamados de Naarim, ou seja, rapazes. Por quê? Eram Nernurim, ou significa despidos de mitzvot, ou seja, de mandamentos da palavra. Eliseu viu que esses rapazes eram almas que nunca produziriam nenhum bem, mesmo nas gerações vindouras. E um dos motivos desses rapazes debocharem de Eliseu era porque esses rapazes estavam usando da situação da água poluída que estava em Jericó e trazendo água de outra fonte e fazendo suborno com aquele povo de Jericó. Por isso que Eliseu os amaldiçoou. E o que mais tem hoje são líderes assim. Líderes que desprezam a palavra de Deus, enganam o povo, enganam a si mesmo. São arquétipos de líderes poluídos, cujas suas palavras são poluídas. São fontes poluídas. Mas o Senhor, nessa noite, nesse dia, Ele quer lhe dar água viva, água de uma fonte viva. Olha o que Jesus, Ele diz em João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, ele está tendo um diálogo com a mulher samaritana e ele vai falar para aquela mulher que ele quer oferecer água viva para ela. Olha o que Jesus vai falar aqui, estou procurando aqui, vamos lá. Olha o que Jesus disse. Afirmo-lhe que quem beber dessa água tornará a ter sede. Capítulo 4, versículo 13. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Que água é essa? É a Torá. É a palavra de Deus. Eu lhe convido a orar comigo nesse momento. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer curar a sua fonte. Talvez sua fonte está poluída com águas amargas e ensinamentos errados. O Senhor quer curar a sua fonte nesse momento. Curve sua cabeça e ore comigo. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do Universo. Bendito seja o teu nome. Teu reino jamais terá fim. O Senhor possa abençoar cada pessoa que ouviu a sua palavra nesse momento. Essa pessoa que talvez
está bebendo águas amargas, porque alguma circunstância fez essa pessoa abandonar a sua palavra, abandonar seus caminhos, abandonar o seu zelo, a sua palavra. Cura a fonte. Cura esse casamento. O problema tem que ser resolvido na fonte. Essa pessoa talvez tenha sido enganada por falsos líderes que dão água de fonte diferente da palavra de Deus, poluindo a fonte original. Cura-os em o nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, nesse momento. Sinta-se abençoado por Deus nesse momento, nesse Shabat. Sinta a presença do Eterno nesse Shabat. Sinta a presença do Ruach HaKodesh. Sinta essa leveza no seu quarto, na sua casa, onde você estiver agora. Volte para a palavra, volte para Jesus, volte para os mandamentos do Senhor. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, Ele possa abençoar a tua vida. Volte para a palavra. Volte para as fontes da salvação. Esses rapazes que chamaram Eliseu de calvo, careca, era porque eles estavam enganando o povo de Jericó, levando água de outra fonte, enganando aquele povo. São líderes que tiravam do povo, arrancavam do povo, mas não ensinavam a verdade para o povo. E o Senhor está levantando Eliseu, profetas. Jesus é o maior, o nosso Messias, Salvador. Ele está dizendo para você, seja um vaso novo, seja um sal da terra, seja vaso novo, seja sal. Ele quer curar a sua fonte. Ele quer curar a sua fonte. A sua fonte que eu me refiro é a fonte interior, para fazer jorrar água limpa, para você curar, saciar a sede de muita gente. Bom, Deus abençoe a todos. Voltaremos a qualquer momento e se inscreve no nosso canal, deixando o seu like e nos acompanhe sempre aqui, que eu estou sempre trazendo palavras aqui. Não dá para falar tudo aqui no vídeo porque é muito pouco tempo e eu gosto de trazer palavras detalhadas. E não dá para resumir tudo em 30 minutos, tá bom? Deus abençoe a todos. Vanzura Tová, tudo é para o bem. Hazak, Hazak, Venite Hazek. Sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém e amém.